Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço as mais de 125 milhões de visualizações e os mais de 652 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado. Desculpe, muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo das lives, da perspectiva que vocês conhecem, que nós temos na defesa exato, intransigente, da Constituição de 1988, indique o canal uma amiga, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar o sininho com suas notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Criamos o apoiador do canal, né? E por que isso é importante? É fortalecer nesse ano histórico de 2022, o jornalismo independente, plural, republicano, democrático e de qualidade. Tem duas formas de ser membro apoiador do canal. Entre, veja e escolha o que para você melhor. É fundamental, insisto, apoiar o jornalismo independente, plural, democrático, de qualidade nesse ano, e é verdade, decisivo da nossa história. Se não fizermos uma boa escola eleitoral em outubro, a década está perdida. E, infelizmente, né, já tivemos uma década anterior muito ruim, né? Lembro que vocês podem me seguir no Twitter pelo Villa Marco Villa, no Instagram pelo @Marco Antônio Villa Oficial e lembrar também que no TikTok, né? Fantástico! Marco Antônio Villa Oficial. Estou lá no TikTok, vocês podem acompanhar, é uma coisa interessante, é uma experiência que começamos e estamos indo lá muito bem, tá bom? Passei todos os jornais, li aquilo que é indispensável, né? Ler as principais notícias, ler as entrevistas, quer dizer, de fato explosivo, novo, que interfira na conjuntura, não tinha. Mas por quê? Porque na semana que vem vai reabrir o Congresso. Pode ser que não seja, né, provavelmente não com sessões presenciais, né, tendo em vista a variante Ômicron e tal, mas começam os trabalhos da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E aí, claro que a agitação é muito grande, e os assuntos, a questão da sucessão, a articulação, a janela partidária de março, quando vai haver aquele troca-troca permitido pela legislação eleitoral, tudo isso aí vai construir, né, um enorme debate, porque aí define as forças, quem está no partido A, no partido B, no partido C, que aí não pode mudar mais, os que estão se desincompatibilizando dos cargos até 2 de abril, né, 6 meses antes da eleição, que é 2 de outubro, e aí vamos definindo. Pelo quadro aqui que a gente está vendo, tem muitos estados que têm um nó, como é o caso do estado de São Paulo, né? Porque, de um lado, o PT insiste em ter candidato, o PSB, aí vem a questão da federação, né? E num caso de uma federação entre partidos, por exemplo, PT e PSB, não pode ter 2 candidatos a presidente, não é sublegenda como tinha na época da Arena, lá atrás, no início dos anos 70, durante a ditadura militar. Não. O que era sublegenda? A Arena podia até ter 3 candidatos, por exemplo, a prefeito, e o MDB 3. Ganhava o partido que tinha o maior número de votos, mesmo que dentro do partido o candidato mais votado. Isso chegava a ocorrer algumas vezes, ocorreu, né, que o candidato a prefeito mais votado não era aquele que era eleito. Por quê? Porque valia os votos do conjunto do partido. Então, por exemplo, ele tinha 50 mil votos, outro tinha 10, o partido teve 70 mil. No outro, alguém teve 40, 20 e 20, né? E aí acaba tendo 80, acabava ganhando do outro, porque valia os votos do conjunto do partido. Era chamada sublegenda. Foi um meio criado na época do regime militar para contentar as diversas frações da Arena, porque tinha gente na Arena que era proveniente da antiga UDN, União Democrática Nacional, do antigo PSD, Partido Social Democrata, tinha até alguns que eram do antigo partido, poucos, mas do Partido Trabalhista Brasileiro e de outros partidos menores no período pré-1965, quando foram extintos partidos, né? Então, foi um meio de contentar as lideranças
lideranças locais. No caso agora, não, a federação ela tem um candidato só. Então, no caso, caso ocorra a federação PT e PSB, no caso de São Paulo, como é que fica? No Rio já está quase resolvido, Minas Gerais não parece ser problema, Pernambuco é mais jogo de cena do PT, porque no fim o PSB é que vai ter o candidato ao governador e o PT para o Senado, deve ser isso, o que é o interesse, inclusive, do Lula, que quer ter uma bancada enorme, grande, a maior bancada do Senado seja do PT, essa é a sua estratégia. E no caso de São Paulo, aí, e lembrar que nós estamos falando de quase 32 milhões de eleitores, mais de 22% do eleitorado nacional. É aqui que a coisa está complicada, né, para ver, porque teve a questão do Alckmin, foi uma surpresa para muitos, para mim, por exemplo, foi dessa aproximação com Lula, de ser candidato, apesar que ele está sem partido, a vice-presidente da República, e criou uma confusão aqui, porque a princípio imaginávamos que ele seria candidato pelo PSD do Kassab a governador do estado de São Paulo. Não foi o que acabou ocorrendo, né? E pelo que se sabe, porque parece que já está tudo certo, a aliança na esfera nacional com o PT, e ele teria de escolher um partido, porque ele está sem partido. Então, há todo um prazo limite para isso. E no caso de São Paulo, complicou-se, porque tem a questão do Haddad, que quer ser governador pelo PT, Márcio França pelo PSB, tem o Rodrigo Garcia pelo PSDB, etc, etc, etc. Mas tem nós, assim, que precisam ser resolvidos na esfera regional. Isso ia ser muito complicado no Brasil, porque você tem 27 unidades da federação. Por isso que a lei de organização, a legalização de partidos, tudo isso, você passa sempre por... a lei precisa obrigar o partido a ser nacional, porque se não fosse assim, nós teríamos partidos regionais. Né? E a lei que obriga, aí vem aquele ter X número de votos em 1/3 de estados, em 9 estados, etc., tal, para que não concentre para o quórum o quociente eleitoral, lá o mínimo, é só em um estado, em 2 estados. Vamos só recordar que na Primeira República os partidos eram regionais, tá? Os partidos nacionais são criados a partir da eleição de 1933, mas tem uma vida muito curta, porque vem o golpe da ditadura do Estado Novo. Então, quando renasce os partidos nacionais em 1945, né? Também com lei obrigando a ser um partido nacional. Né? No caso da República Velha, da Primeira República, os partidos eram estaduais. Quais? Você vai me perguntar. Partido Republicano Paulista, que era o mais organizado de todos, que era uma máquina eleitoral, venceu todas as eleições em São Paulo. É claro que a eleição era voto a descoberto, só votavam os homens, tinha fraude, etc., tudo aquilo, mas venceu. O PRP foi a maior máquina eleitoral aqui do estado de São Paulo, venceu todas as eleições. Partido Republicano Paulista. Tinha o PRM, né? Partido Republicano Mineiro, importantíssimo, então, o Partido Republicano Rio-Grandense, né? Que eram os principais partidos republicanos, tal. E a questão e mais organizados, né? A questão que se colocava é que dentro do partido que havia dissidências, por exemplo, no processo eleitoral de 1910, né? Quando o Rui Barbosa foi candidato a presidente, o PRP, São Paulo, houve uma dissidência, a maior parte apoiou o Rui, né, que era candidato de oposição a Hermes da Fonseca, mas uma dissidência do PRP, Pedro de Toledo, que depois vai estar em 32, mas, por exemplo, o embaixador Pedro Toledo vai apoiar, o Rodolfo Miranda, vão apoiar o Hermes da Fonseca. Então, em processos eleitorais havia dissidência, mas a política se fazia no interior do partido, por isso que São Paulo não tem a questão do coronelismo, da preservação daquelas famílias, porque tudo se dava no interior do partido, que tinha um jornal forte, o Correio Paulistano, que era o seu órgão oficial, e havia toda uma estrutura partidária espalhada com muita solidez no interior, mas os partidos eram regionais. Tá? As tentativas de construir partidos nacionais na Primeira República fracassaram. A primeira vez foi com Francisco Glicério. Né? Bem, mas para não estendermos muito nessa nossa análise histórica, então a lei, depois de 30, que havia muita crítica à descentralização, e 30 é a centralização do poder, basta ler críticas como, por exemplo, o idealismo da Constituição do Oliveira Viana, né? Aí vem a centralização, e aí a lei partidária obrigando os partidos a serem nacionais. Né? E que é uma exigência que há até hoje, com inúmeras modificações que foram ocorrendo ao longo do tempo, mas com essa exigência tendo em vista como é que se constrói o Brasil, porque é diferente fazer política. A política no Amazonas não é a mesma coisa da política do Rio Grande do Sul, não é só a distância geográfica, não é isso, mas é a história, né? As forças sociais que lá estão presentes, o eleitorado, a tradição, a história daquilo, é coisa totalmente diferente. Então, nós temos vários Brasis, no plural, dentro do Brasil.
E isso cria uma enorme dificuldade para a composição dessas chapas, né? Inclusive porque nós temos partidos políticos muito frágeis, e vocês sabem isso de cor e salteado, porque nós já conversamos sobre isso. Os nossos candidatos aqui, ou melhor dizendo, os nossos entrevistados, corrija, tantos fizeram grandes análises sobre isso, sobre a fragilidade do sistema partidário, e a criação da federação é uma tentativa, inclusive, de enxugar o número de partidos, né? Mas aí dentro da federação você pode ter 2, 3, 4, 5 partidos, mas a federação só pode ter um candidato para cargos majoritários. E aí vem a questão que ela teria de funcionar por 4 anos no Congresso Nacional. Eu duvido que isso vai ocorrer. Por quê? Quem legisla é o Congresso Nacional. Então, essa reforma eleitoral de 21, feita em 2021, pode ser alterada em 2023 e 2024, por exemplo, né? Eu acho que tem de colocar o dedo na ferida, que é mais complicado, que é a questão da cláusula de barreira, né? Mas aí afeta pequenos partidos, alguns com longa tradição política, que não teriam o quórum mínimo para ter não só representação parlamentar, se a lei determinar dessa forma, ter acesso ao fundo eleitoral, ao fundo partidário, etc, etc. Então, é uma situação ainda que está se definindo, né? E os partidos vão se articulando. Sendo assim, as pesquisas que aparecem, elas apontam tendências, né? E é claro que a tendência, uma delas, é que o Bolsonaro está derretendo. Quando nós vimos a análise de popularidade, quando você forma o chamado jacaré, né? Desaprovação e aprovação cada vez menor e desaprovação cada vez maior, essa boca do jacaré, conforme ela vai aumentando, significa inviabilidade eleitoral daquele candidato avaliado, como é o caso da gestão do Asmodeu Bolsonaro. Então, o cenário é esse. Ele acabou politicamente, acabou. São os últimos momentos que nós estamos vendo do Bolsonaro, quer dizer, ele vai ter de se agarrar, e vai se agarrar, ao bolsonarismo raiz, você vai ver. E perceba que as articulações, agora mesmo sobre o vice-presidente, ele está procurando quem? Os jornais estavam falando no fim de semana do Capacho Neto, o general Capacho Neto, que está no Ministério da Defesa, Capacho, sim. Aí seria uma chapa, uma chapa pura, né? Eu acho difícil, não creio que seria eleitoralmente melhor o Bolsonaro. Ele pode ser que pegue alguém do Centrão. Alguns falam uma chapa pura também, puro sangue, que seria com Mala. Né, o Mala, o pastor Mala, em nome de Jesus, Deus não comanda e não paga impostos. Né? Grande Mala, figuraça, estou com saudades nos últimos dias, não tenho visto o Mala falar, e o Mala é uma fonte de inspiração, né? A idiotia é pantagruélica do Mala, né? Ele não sabe o que é o Pantagruel, do Rabelais, viu, Mala? O Mala não sabe nem da Bíblia, mas é esperto, hein? Abre franquias, ganha dinheiro, tem jatinho, e não paga impostos. Isso tem vida boa, hein? Você gostaria de não pagar impostos. Eu também gostaria de não pagar, em tese, né? Se fosse assim, nós temos responsabilidade cidadã republicana, mas o Mala não. O Mala quer tudo para ele, né? Tudo no bolso dele. Grande Mala, tal. E falam que o Mala estava tentando servir. Aí ficaria muito claro que ele estava falando para cada vez mais, para cada vez menos, ou seja, o chamado bolsonarismo raiz, os reacionários nazifascistas, tal. Quer dizer, cada vez assim. Pode ser que ache algum político do Centrão, né? Mas quem quer amarrar seu destino ao criminoso Jair Bolsonaro? Tenho dúvidas. Se alguém tem chance de ser deputado federal ou senador, vai amarrar a sua derrotada, porque sabe, o pessoal do Big Center, agora é Big Center, tá? O pessoal do Big Center, esses aí são espertíssimos, eles vendem a mãe e entregam, eles já olharam o cenário e já viram que o Bolsonaro está derrotado. Para eles, nem existe mais a candidatura a Bolsonaro. O que eles puderam tirar, e tiraram de orçamento, dinheiro aqui, dinheiro lá, acabou. E aí o Bolsonaro não entendeu que, diferentemente de outros que passaram pela presidência da República, alguns que tiveram dificuldades depois, se você for pegar só o final do século XX e o século XXI, muitos saem com popularidade muito baixa, alguns deles, tal, mas eles têm estrutura, né? Tiveram vida parlamentar sólida, têm partido político, têm boas relações com as cortes superiores, né? Com a sociedade civil, tem relação com os empresários, com isso, com aquilo, em suma, está presente na sociedade brasileira.
e nas instituições do Estado brasileiro. Não é o caso dele. Não é o caso dele. Ele não tem ninguém. Alguém vai achar que o Cássio Cunha é que vai protegê-lo, basta ter um ministro lá, o Cássio, porque esse André Mendonça vai se afastar rapidamente. Registro, André Mendonça é esperto, hein? Em nome de Jesus, né? Ele pode ficar ouvindo até aquelas línguas que a Michelle ouviu no dia da aprovação do seu nome. Essa é a Michelle falando. Acho que ela estava falando com o Queiroz. Eu fiquei pensando se não era uma língua código com o Queiroz. Afinal, os R$ 89.000, né, Michelle? Não está explicado que ele depositou na sua conta. Isso, quer dizer, ele fez errado, porque, na verdade, eles davam o dinheiro vivo. Dessa vez, o Queiroz não agiu bem, né? Errou, porque eles gastam fortunas, a quadrilha Bolsonaro. E a maior parte do dinheiro não circula pelo sistema financeiro. E a Michelle acabou recebendo esses cheques do Queiroz e depois falando línguas. Eu acreditei em tudo, Michelle. Estava falando com o Queiroz, falou, agora é a nossa vez, Queiroz. Nós temos dois no Supremo. Eles vão ter um, que é o Cássio, porque o André, ó, vai... E eu até sei com quem ele vai se aproximar, já está se aproximando, etc, etc. Né? Então, o Bolsonaro não tem partido. O Bolsonaro não tem presença nas cortes superiores. Bolsonaro não tem presença na sociedade civil. Bolsonaro tem presença aonde? Você acha que alguma rádio qualquer que vende a mãe entrega, o concessionário, porque ninguém é dono de rádio, vai ficar com o Bolsonaro depois que ele está fora do governo e que não tem mais grana para pôr aqui ou entregar o dinheiro lá fora? Você acha que um concessionário de rádio vai ficar? Um concessionário de TV? Nada disso. Eles estão com poder, né? O Bolsonaro é nada. Porque o Bolsonaro não tem história, ele não tem vitrine, ele não tem estrutura, ele não tem partido político. Poxa, você passa pela presidência da República e não consegue organizar, não tem um número mínimo de assinaturas. É o mínimo que você poderia fazer para ter um partido político, controlar o partido, que é o que eles queriam, com a Aliança pelo Brasil, não era isso? E fracassaram. E, a partir dali, você constrói organizações de massa. Muitas delas você pode estruturar vinculadas ao partido. E aí você precisa ter um grupo de intelectuais orgânicos. Insisto nisso. Ele não tem. Você acha que era o pornofilósofo? Quem tem, acha que o pornofilósofo é o guru do governo? É idiota. Falando nisso, se eu me lembrar, pegar uma revista, estava ontem mexendo aqui, a primeira leitura de edição 2005, tem lá uma longa entrevista com esse que vos fala. E tem uma resenha sobre um livro sobre a questão da produção de soja, a produção do agronegócio, assinado por quem? Pelo pornofilósofo, mas era outro pornofilósofo, não era essa figura, que ele construiu essa persona. Naquela época, uma resenha mal feita, mal escrita, né? Estava lá. Eu vou mostrar para vocês, me cobrem, que está lá, eu estava mexendo, quando eu olho assim, falo, mas isso aqui é o pornofilósofo. Você acha que o pornofilósofo, o Jim Jones da Virgínia, essa figura, isso daí é guru intelectual? Claro que não, mas mostra a pobreza deles. Agora mesmo eu estava vendo aqui, fiquei muito satisfeito com uma notícia que está no Globo, processo de Randolfo Rodrigues contra o empresário bolsonarista já está pronto para ser julgado. Eu vou acompanhar muito isso. É um processo contra um elemento aí, que nem vale a pena falar o nome dele, que é um babaca. Porque os babacas querem que eu fale o nome para depois eles replicarem nas redes. Mas viu, babaca? Não vou falar teu nome, tá bom, babaca? Né? Então, e eu quero ver, não é só a questão da indenização, né? Mas é a derrota na justiça. Isso é muito importante para colocar os nazifascistas no seu devido lugar. Isso aí vai virar, você acha que esses não são empresários? Você acha que o Zé Carioca é empresário? O Tocha é empresário? O Garfo é empresário? Nada. Acabou isso daí, ele não tem apoio empresarial, não tem nada. Nada. Isso. Então, sindical, tem apoio sindical? Também não tem. Como é que vai ser o dia seguinte? O dia seguinte, quando ele sai da presidência, ele está frito. Ele não vai ter ninguém. Inclusive, esses, em nome de Jesus, Deus no comando, já vão estar com o presidente que tiver no poder, como tiveram outras vezes, e vão querer se afastar. Ele vai ser um homem pestilento. Ninguém vai querer chegar perto dele naquelas leituras quando você passa pela Idade Média, né? Eu já fiz referência aqui à Peste Negra, 1347, 1349, passar pelo Decameron, né? Afinal é ali, né? Naquele momento histórico.
que passa o grande livro. E aí, aí vai ser bem interessante, ninguém vai querer saber nada dele. Então, ele já está começando, e isso eu já quis colocar aqui, ele já está olhando lá na frente, preparando a retirada. E aí ele vai se contar só com ele vai ser um cadáver político ambulante. Sabe aqueles filmes B, como a gente chamava antigamente, de Hollywood? Ele vai ser uma coisa desse tipo. Ninguém vai querer saber do criminoso. Ele vai voltar para o Vivendas da Barra. Só que aí a situação dele vai estar meio complicada, porque tem os processos judiciais que vão atingi-lo. E ele vai ter apoio de quem? Partido? De Deus? Deus? Não, que Deus? Vai ter nada, cara. Né? De pastor não sei o quê, ou ele vai... Lá da igreja lá que foi o filho dele, o Dudu Bananinha, o nome verdadeiro, o apelido é Eduardo Bolsonaro. O Dudu Bananinha, aquele que acha que a Revolução Francesa foi em 1776, nos Estados Unidos, isso que é importante. É o idiota, a família é formada por idiotas, mas ladrões e ladrões de vida. Ladrões de vida. Por isso que não podemos nos esquecer. Eles roubaram vidas. Mais de 630 mil vidas foram roubadas pela quadrilha Bolsonaro. Isso não podemos esquecer, hein? Isso aqui, eu assumo o compromisso aqui, não esquecer dessa questão. E vocês, entrem na justiça, se você teve um familiar, entre na justiça, consulte um advogado, a defensoria pública, o que for, que sempre faz um bom trabalho, vale destacar. Isso é importante. Muitas vezes era aquele que era o arrimo da família, morreu. E agora? Ele não está nem aí, ele está passeando por Brasília, o idiota. Né, passa de moto, tal, mas ele vai acabar tudo isso, porque ele gosta de ser presidente por causa das mordomias que cercam o cargo, não é pelo exercício da função. Isso é importante. Ele não trabalha, é vagabundo, é um grande vagabundo. Precisava falar se isso é uma característica. Falar que o Mala, o que você acha de ter um vagabundo na presidência, Mala? Você não gostaria de ter ele como pastor na sua igreja, né, Mala? Ou não? Pô, o cara não trabalha. Se ele não trabalha na tua franquia, não entra dinheiro. Não é verdade, Mala? Aí você ia demitir, ou não? Claro, você é um cara que conhece bem isso. Né? Não paga os impostos, mas isso aqui você conhece bem. Então, esse homem, ele vai sair da presidência, vai estar todo mundo isolado, e já está as manifestações. Hoje tem uma ampla reportagem sobre, pegando alguns estados, passa por Minas, Bahia, Pernambuco, Ceará, vários estados. Todo mundo, o pessoal do Big Center, nada, estão se aliando, grande parte deles, com Lula, já pensando para 2023. Ele não pensa que vai se agarrar a Arthur Lira, porque o Arthur Lira já está olhando lá na frente, porque é o seguinte, ele pode ser reconduzido, porque é uma nova legislatura, à presidência da Câmara, e ele já está pensando nisso. Só que esse pessoal, eles não antecipam o movimento, eles esperam a hora certa. São profissionais desse tipo de política, desse tipo. Eu posso não ter simpatias, como eu não tenho, mas eles são espertos. Então, eles estão esperando um momento, tiraram tudo que podia tirar do criminoso. Aí fizeram tudo, orçamento disso, secreto, não sei das quantas, etc. Tal. Agora ele está justamente nas mãos do Big Center. E o Big Center pensa nos seus interesses. Então, atendendo, nós vamos ter um fenômeno, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente candidato à reeleição, é faragosamente derrotado e não chega sequer ao segundo turno. Se é que, aí volta a minha questão de sexta e sábado, que deu uma enorme repercussão, e eu estou falando não de alegre, estou falando porque as pessoas, né, eu vou batendo papo aqui, acolá, e aí eu vou tendo a ideia do que está ocorrendo. E essa é uma carta que o criminoso Bolsonaro guarda na manga, que é a questão dele renunciar a tempo de sair candidato, por exemplo, ao Senado. E não só o Rio, mas para ele é mais garantido o Mato Grosso, ele pega lá uma região que ele sabe que ele vai ser eleito senador. Com isso, ele mantém o foro privilegiado e renuncia à presidência. O vice-presidente assume, Mourão, que pode ou completar só o mandato ou até ser candidato à sua reeleição, que inclusive tem filiação partidária. Por outro lado, ele abre caminho para o Carlos ser candidato a deputado federal, porque o Carlos não pode, pela legislação com o pai presidente e candidato à reeleição, ser candidato a deputado federal, porque ele é vereador. O Bananinha pode. O Flávio não nem será candidato, porque está no meio do mandato de senador.
Então, é para trazer o seu filho predileto, né, o seu filho do coração, que antigamente ele estaria no Pinel, no Charcot, tal, que vai ser preso, ele vai ser preso pelas investigações, vai para a cadeia. Então, o meio de impedir isso no momento é puxá-lo para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, né? Mas aí o pai não pode ser candidato à reeleição. A lei não permite, nesse caso, né? Para favorecer o Carlos. Então, o pai poderia pensar, e essa é uma questão que está a rondar, assim, na quadrilha, naquele pequeno grupo lá do Palácio do Planalto, daquela malta que está ali, um grupo muito pequeno, essa questão está sendo discutida, né? Que é uma possibilidade dele, justamente, da questão da renúncia, que evitaria também, isso é importante, mas para ele não é mais importante, a questão para ele mais importante é a prisão do Carlos, mas evitaria para ele o fracasso eleitoral, que vai entrar na história. E na história, acho que do mundo ocidental, das eleições em 2 turnos para presidente da República. O sujeito é candidato e é derrotado, não chega nem ao segundo turno, é derrotado fragorosamente. Pode ser derrotado até com um possível vencedor no primeiro turno. No primeiro turno. Então, quando você desenha esse quadro, é claro, e ele está tão desesperado que ele não tem quadros. Ele não tem quadros, ele não, porque não tem partido, ele não tem organizações massas, ele não consegue construir, politicamente falando. E tanto que ele está, que é uma coisa patética, trazendo o capitão falastrão, que eu espero que o eleitorado paulista rejeite, que é uma vergonha, é um tapa na cara da história política de São Paulo, um tapa na cara, feita por um criminoso, um assassino, chamado Jair Bolsonaro, que vai trazer um capitão falastrão que inaugura recapeamento de estrada de asfalto de 20 quilômetros, né? O falastrão, para o tal de Tarcísio ser candidato aqui. É um negócio inacreditável, o cara não é daqui. Você frauda uma questão básica, que é a ligação do político seu Estado. E quando eu digo seu, não necessariamente ele tem que ter nascido lá, não estou falando isso. Aqui não tem regionalismo. São Paulo foi global antes da globalização. Aqui, qual é a comida típica de São Paulo? Não tem. É pizza, entendeu? Então, a política aqui é de outro jeito, não tem nada a ver. Então, não é igual na República Velha, na Constituição Gaúcha de 1891, promulgada a 14 de julho por Júlio de Castilhos. Borges Medeiros estava no mesmo grupo, depois vai governar quase um quarto século o Rio Grande do Sul, mas o Júlio de Castilhos, quando ela é promulgada, no artigo, se não me engano, 12, no 12º artigo, se não me engano, está lá que só poderia ser presidente de Estado, que era a denominação que se dava, para alguns estados, outros eram governadores, quem tivesse nascido no Rio Grande do Sul. Não é o caso aqui, não é o caso de São Paulo, isso não existe, né? Então, não tem nada a ver, nunca teve essa disposição, inclusive porque na própria Primeira República teve 2 governadores que não eram nascidos em São Paulo. Quais? Albuquerque Lins, Paraíba, Washington Luiz, Rio de Janeiro, né? O estado do Rio de Janeiro, Macaé, né? Então, a questão que eu estou colocando é outra, é um desrespeito, é um tapa na cara. Só faltava, né? Quem é que vai ter a coragem de apoiar um picareta que cai de paraquedas no estado que tem o maior colégio eleitoral, São Paulo, né? É só picaretas, é gente da pior espécie, né? Vai ser um fracasso esse cara, esse Tarcísio é um fracasso, né? Então, mas quando ele joga o Tarcísio, é que ele não tem ninguém aqui, deu para entender? Ele não tem ninguém. Com quem ele vai ficar aqui? Não tem, não tem. Aí você vai examinando os principais colégios eleitorais em Minas. Em Minas, você tem uma disputa lá entre o Zema e o Calil. Ninguém quer se aproximar dele, do criminoso Bolsonaro. O Rio tem a sua particularidade, mas dificilmente um candidato vai querer amarrar mesmo o seu destino político a governador ou ao Bolsonaro. Ele está nos principais colégios eleitorais, está isolado. Na Bahia, por exemplo, na Bahia, esse Roma é piada. Aí não é todos os caminhos conduzem a Roma, todos os caminhos não conduzem a Roma, não tem importância nenhuma. Eu nem sabia quem ele era, sinceramente. Aí apareceu, não, ele foi chefe de gabinete fala do apelido dele, do Assemineto, etc. Tal, blá, que importância, não tem nada. Então, se você olhar, ele está isolado, isolado. E vai aparecer mais denúncias da quadrilha Bolsonaro. Registro, vai aparecer mais denúncias da quadrilha Bolsonaro. Portanto, quando ele guarda na manga essa carta da renúncia. Isso não é porque ele está olhando lá na frente, cadeia.
cadeia. E ele está isolado, e vai cada vez ficar mais isolado. E na hora que os embates políticos voltar, principalmente a questão presencial, você tem outro tipo de debate político, quando é presencial, do que o virtual, né? Presencial, evidentemente, as questões são mais intensas. Ele vai, registre, vai passar o mês de fevereiro, março, a coisa vai pegar fogo que vai definir a janela partidária e as mudanças. E ele pode, dependendo das coisas como tiverem até lá, vamos ver o que vai acontecer. Lembrando que tem o episódio do depoimento à PF, que ele desrespeitou o ministro Alexandre de Moraes. Isso vai ser uma questão terrível essa semana que vai entrar. Registra, nessa semana essa vai ser a questão, porque ele vai começar a aumentar as agressões em relação ao ministro Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele começa a falar só para sua gangue. Ele não consegue mais falar para o Brasil. E aí, está derrotado. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e já está entre os inscritos mais de 652 mil e mais de 125 milhões de visualizações, indique o canal uma amiga ou amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, que são as notificações, coloca like no que vocês gostarem, utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Seja um apoiador do canal, um membro apoiador, o que é isso? Né? Você tem duas formas de apoiar o canal. E por que isso é importante? Apoiar o jornalismo independente, democrático, plural, de qualidade e republicano, e mantendo sempre a independência. Isso é fundamental e num ano decisivo para a nossa história. Seja um apoiador, portanto, do canal. Tem duas formas. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, na plataforma de curso, vamos lá, www.cursovilla.com.br, lá tem 3 cursos, história da ditadura militar, a história das constituições brasileiras e o que é fascismo. E eu estou agora no TikTok, é uma coisa bem legal, né, que nós estamos, está tendo um grande sucesso, estamos começando lá e é bem bacana, Marco Antônio Villa Oficial. Nos encontramos, portanto, amanhã. Até!